Uma coisa que eu fiquei curiosa, assim, eu já vi alguns podcasts que o senhor participou, falando mais desses assuntos relacionados, mas pouco sobre como começou o seu interesse por esses assuntos. Foi primeiro a cosmologia, primeiro a ufologia? O senhor teve alguma experiência com ufologia para isso te puxar? Para despertar esses assuntos? Não. Na verdade, meu envolvimento inicial, lá na altura, vocês não eram nascidos, lá nos anos 70 do século passado, foi porque na região onde eu morava, eu sempre morei em Natal, mas o Nordeste brasileiro, nessa época, tinha muita incidência de casos ufológicos, né? E eu, então, comecei a estudar isso por mera curiosidade. E, como eu normalmente sou muito desorganizado em quase todas as áreas da vida, mas em algumas poucas, naquilo que eu decido ser, eu me organizo bem. Eu tinha uma série de apontamentos que me deixavam bem informado sobre os assuntos, coisa que naquela época não era fácil você ser bem informado, porque não tinha internet, era tudo muito difícil. Sim. Então eu me tornei uma referência na época para outros pesquisadores, então comecei a participar de uma rede mundial, e foi assim que eu criei o famoso, eu digo famoso porque ninguém conhece, CEPEU, Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. O nome era de importância, sei também, mas isso era eu e o meu Fusquinha. Porque eu gastava meus fins de semana pesquisando casos de ufologia, até que a professora Irene Grank, que era a ufóloga principal do Brasil nessa época, foi a Natal, fizemos uns estudos juntos, depois Bob Pratt, que era do National Enquirer, um jornal dos Estados Unidos, pesquisador ufológico, ele veio dos Estados Unidos, nós passamos uns 15 dias fazendo pesquisas, ele lançou um livro lá nos Estados Unidos chamado UFO Danger Zone, Zona Perigosa de UFO, e lá descreve os trabalhos que eu e ele fizemos lá nos anos 70. Olha. Então, assim, era ufologia. Meu foco sempre foi ufologia. Essa busca que você disse que fazia aí no Fusquinha, era atrás de pessoas que tinham vivido experiências, Problemas, é isso? Isso. Eu era meramente nunca tinha tido nenhum tipo de contato. Eu ia atrás exatamente do que você bem colocou. Isso é chamado de casuística. Nós íamos atrás das pessoas que tiveram algum tipo de envolvimento com algo estranho. Então era esse tipo de pesquisa que eu fazia. E até esse momento, já era trabalho, era lazer? Não, sempre foi lazer. Eu era professor da Sociedade Cultural Brasil e Estados Unidos, eu estudava geologia, eu tinha várias obrigações. Meu dia começava às 7 da manhã, eu estudava de 7 até às 18, como todo mundo, e dava aula na Sociedade Cultural Brasil e Estados Unidos às 18 às 22, de segunda a sexta. Nossa, e ainda assim estudava ufologia. Minha vida sempre foi meio estranha nesse sentido. Nesse início, teve casos assim que você já conseguia identificar? Ah, essa pessoa teve mesmo, essa não, ou alguma coisa assim? O assunto era sério porque pessoas morriam. Uma coisa muito grave. E como eu estudava, eu mesmo investigava, né? Então eu percebia que eu estava lidando com algo tremendamente sério, fora da caixinha. Não era aquilo que a imprensa falava. Famílias que perderam pessoas? Sim. E, assim, tem um caso que eu já não me recordo o nome, tinha uma vila de colonos em cima de uma pequena montanha, cada um tinha a sua roça, vamos assim dizer, e uma casa ficava distante da outra, 50 metros, 100 metros, sei lá. Nem energia elétrica tinha. E eu soube que houve alguma ocorrência estranha e fui bater lá, sozinho. E todo mundo dizia, fale com fulano, fale com fulano. O fulano é um senhor idoso e ele estava cheio de cicatrizes ainda vivas. Por quê? Porque o tal de um chupa-chupa, como ele chamava, apareceu e tentou levá-lo, e ele se agarrou com a cerca de arame farpado para poder escapar daquela coisa que estava levando ele para cima, chupando ele para cima, que era uma luz enorme. Né?
Só que esse rapaz, esse senhor, ele bebia. Como todo mundo lá, porque não tinha nada para fazer, mas não era um bêbado. Essas casas, numa casa dessas, virou bar, sinuca, então a única diversão que eles tinham. Ele não era alucinado? Não, não era. Então, assim, só nisso aqui, gente desapareceu. Teve esse senhor, que é uma testemunha viva. Depois que eu fui lá umas 3 vezes, ele resolveu me contar o que ele viu, porque ele não queria contar. Então, assim, é muito, muito complicado. Uma vez, em um caso próximo à Lagoa de Extremóis, que é próximo a Natal, quando eu cheguei com o meu fusquinha lá, que estava pesquisando as coisas no chão, lá veio um caminhão do Exército e disse, olha, você não pode ficar aqui não. Eu disse, isso aqui é público, eu estou só... Não, quem é você? Eu digo, não, eu estudo geologia, eu sou aluno da faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de geologia. Disse, estou aqui estudando, mas não era geologia, era ufologia. Claro. Mas quem precisava saber, né? E eles disseram, não pode, literalmente, obviamente, com respeito, pediram para eu sair, porque aquela área eles iam fazer treinamento, mas eles estavam, ou seja, o Exército Brasileiro estava estudando o mesmo que eu estava. Então, assim, qual a certeza que eu adquiri de que eu estava diante de um assunto muito estranho? Outras certezas eu não tinha. Eu não sou dado a fé, nem lido com crença, e nem sou dado a ter opiniões sobre tudo. Eu coleciono tudo que é informação que eu posso, mas demoro a formular opiniões e muito menos demoro a carimbar como certeza qualquer coisa. Teve muitas situações dessas de você ser impedido de estar em algum lugar? Não, só 2 vezes. Uma foi isso aí, a outra foi a polícia. Um caso próximo a Santo Antônio do Salto da Onça, em que pescadores, um deles morreu, sumiu. Aí esse aí, na época, a polícia já estava, não deixou a gente penetrar no... E sumiu mesmo? Sumiu. No Nordeste, o senhor falou que houve muitos casos ufológicos. Qual foi Ainda ocorre. Ainda ocorre, né? Qual foi até agora o mais forte e o mais famoso? Eu não saberia lhe dizer, porque assim, famoso é o de Varginha. Em termos de... Ainda que não seja muito Nordeste, não já pega um pouco aqui. A Minas Gerais já está mais Sudeste do que Nordeste. Mas assim, não há um caso que tenha tido da imprensa algo parecido com a cobertura que outros aqui no Sudeste tiveram. Então, assim, não há que eu me recorde um caso super famoso no Nordeste, até porque tudo era abafado. E continua sendo, tudo né? Era abafado. Hoje não é tão abafado, porque assim, esses caras que estão por trás desse assunto, eles se perguntaram como é que diabos a gente pode fazer com que algo que não depende de nós, que é você enxergar um disco voador, como é que a gente pode controlar esse tipo de informação? Aí a resposta é, não se controla. Por quê? Porque eles não têm como evitar alguém ver alguma coisa, seja esse alguém um maluco, alguém normal, e o que de fato ele está vendo, se é ou não é. Isso você não controla. Mas o que é que você pode fazer? Produzir contra-informação para ridicularizar aquilo, para que todas as pessoas que digam que viram alguma coisa se sintam inclinadas a ficar caladas para não cair na vala comum de que é doido, maluco, pirata. Então, isso é o que foi feito. Eles tentaram abafar, não conseguiram, porque sempre vaza alguma coisa, e como começou a acontecer demais, eles criaram essa estratégia. Já que eles não podem evitar o fato, eles distorceram, criaram dissonância cognitiva em relação ao assunto. Aí o tema foi sensacionalizado, foi mediocrizado, várias pessoas pagas por esse tipo de interesse no mundo inteiro começaram isso é balão, isso é não sei o quê, aquele maluco. Você chega aqui e diz, fulano que viu, fulano é desqualificado, até que você vai provar que não é isso, já era, né? Então, assim, esse tipo de expediente, ele é usado loucamente hoje.
Mas começou lá atrás, quando eles viram que não poderiam impedir Exato. a fofoca sobre os casos. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.